Quero aproveitar que eu trouxe, né, essa questão do sol, né, dessa jornada heróica dos deuses e da lua, né, e dessa jornada, então, heróica também, mas considerada, né, como uma descida de iniciação, outros tipos de jornadas, né, e também relativas mais ao campo, né, das deusas. E quero trazer algo que veio muito forte de sermos, de conversarmos aqui muito mais do que escrever, né? Realmente conversarmos sobre isso, né? Eu pensei muito da questão alinhada aqui, estou gravando esse vídeo no momento do solstício de inverno de 2026, e eu estava pensando sobre a questão de socialmente, né? Como a gente ainda vive muito a questão do dessa jornada do herói, né? E da questão de que se espera coisas grandiosas, né? Quando a gente pensa de jornada de herói, né? Então se espera que essa pessoa desbrave, né, o mundo, de que essa pessoa saia e vá muito longe, né? Longe do lugar de origem dela, de que essa pessoa, então, por exemplo, a gente pode trazer em linguagem atual, né? Tenha muitos seguidores, então que ela faça, né, coisas grandiosas, viva coisas incríveis, né? E, e eu fiquei muito pensando também e correlacionando, principalmente depois de ter lido o livro sobre astrologia pós-decolonial. Tá por aí, eu queria mostrar, mas ai, não sei onde eu coloquei tanto livro, né? Mas é, sobre a correlação que a gente tem, né, com a questão do Sol ter sido vinculado historicamente não só com Deus, mas principalmente com a questão, né, do Deus único, mas muito, muito principalmente não só com a questão de semideuses, né, e a questão de fazerem a jornada heróica e dos heróis, semideuses e heróis, mas também o Sol sendo vinculado, né, com uma vida e com uma visão de mundo muito vinculado com a realeza, né? E não só a realeza, mas figuras que estão no poder, né? Então, a realeza, a gente pode pensar não só reis, mas burguesia, né? Também a figura, né, e o papel e a visão dos colonos, dos impérios, né, dos colonizadores, dos impérios. Hoje em dia a gente pode trazer, por exemplo, a visão dos super ricos, né, então dos bilionários ou daqueles que são ricos, das famílias que mandam no mundo, né? Então a gente pode pensar que a gente acaba vivendo, né, e se pautando coletivamente numa vida que é a visão de poucos, né? Porque se a gente for olhar e realmente quantificar, é ainda a minoria que se desloca. Se a gente for olhar para a história do tempo, né, o deslocamento era muito longo, né? Essa coisa de deslocamento rápido é algo moderno, né? Mas se demorava muito tempo para se deslocar. É, e o deslocamento ele era feito de forma também coletiva, né? As pessoas iam se deslocando, né, em pequenos agrupamentos e assim a vida ia, mas demorava-se muito tempo para esse deslocamento, né? Então era um deslocamento, vamos dizer assim, muito mais lunar do que solar, né? E essa ideia de autorrealização, né, daquela pessoa que é self-made man, né, então essa ideia do sol como algo grandioso, né, então pessoas que fazem coisas grandiosas e às vezes fica esperando coisas grandiosas, mas pautada numa vida de poucos, né, que a referência é a vida de poucos, porque se a gente for olhar hoje, a grande maioria não consegue fazer esses deslocamentos, né, não tem muita gente que nunca saiu nem da sua própria cidade, né, tem muitas pessoas que vivem em áreas remotas, né? Tem pessoas que nunca saíram do seu país e tem muitas pessoas que vivem a sua vida ali, né? Não tem seguidores, não tem às vezes nem rede social, não se importa em ter grandes seguidores, não tem grandes feitos na sua vida. E a gente acaba quantificando de que a vida de pessoas que fazem coisas grandiosas é a melhor, é a ideal. Então, a gente colocou como um padrão esse ideal, essa jornada solar como algo ideal. E aí, a jornada lunar se tornou algo que às vezes a gente tem que se lamentar, né? E isso, eu fiquei muito encucada com isso hoje, pensando que, então uma pessoa que tem uma vida que não saiu do lugar é uma pessoa então fracassada, né? Porque a gente pode vincular, né, a lua com a questão da casa, né, do lar,
a questão, inclusive, dos ciclos, né? Muito do que eu trouxe no texto, a questão de mitos que são mitos de descida, como o mistério de Eleusis, por exemplo, que é um mito que fala, né? É um mito agrário, né? É um mito que, inclusive, fala do nascimento das estações. O mito de Nana, ele tem muita correlação também com as fases da Lua. O mito de Ísis e Osíris também é um mito que tem a ver com a natureza, né? A questão das águas que transbordam e não. Então, são mitos que estão incorporados na Terra, que têm o seu ritmo cíclico e que não necessariamente fazem feitos grandiosos como coisas épicas solares, né? Que a gente fica imaginando. E que tem fama, né? Ah, blá, 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 aplausos e reconhecimento e ouro, né? Nós estamos falando, quando falamos de jornada lunar, nós estamos falando da jornada do ordinário, né? Da jornada que é aquela coisa que se repete, que na verdade é aquilo que sustenta, que está por detrás, sustentando essas supostas jornadas grandiosas, né? É a jornada da Terra, né? Do que acontece por detrás da Terra, das pessoas que sustentam, inclusive, né? As coisas para as demais pessoas, né? Tem um livro muito bom da Françoise Vergès, né, um feminismo decolonial, não vou conseguir pegar ele, mas ele está ali, que ela fala, né, das pessoas que abrem a cidade. Então, quando você chega, por exemplo, para trabalhar na cidade, muitas pessoas já trabalharam silenciosamente, preparando o espaço para você, né? Então, as coisas que chegam na sua mesa, passou por uma grande cadeia de pessoas que trabalharam, pessoas que estão ali que não fizeram nada grandiosos, nada, né? Então, ó, que muito provavelmente não viajaram, né? Que estão ali. Então, eu fiquei pensando, né? Olhando para minha própria vida. Então, quer dizer que se a gente está no mesmo lugar e a gente não fez coisas supostamente grandiosas, então a gente não viveu a vida da forma que, né, essas pessoas quiseram dizer para nós que deveriam viver, e aí tem muito um olhar colonizador sobre como a vida deveria ser vivida, né? E essas outras pessoas não estão, né? Essas pessoas que permanecem nas suas vilas, nos seus bairros, né? Nos seus lugares de origem, pessoas que têm uma vida que repete, se repete, se repete. Eu lembro muito, né, de Se a Vida Te Der Tangerinas, da gente olhar para as coisas ordinárias, que são as coisas mais preciosas da vida, e a gente começar a dar valor. E assim, né, a gente sabe que o valor que a gente tem na sociedade de hoje é dessas pessoas, né, é quantificado por a quantidade de seguidores que ela tem, pela quantidade, por exemplo, né, de selos que ela tem ali, de carimbos que ela tem no passaporte dela, de quantos países ela foi visitar, né, ou de quantas coisas que ela fez no dia dela, né, então pessoas que fazem muitas coisas durante o dia são valorizadas, né, e a gente vê aquelas rotinas absurdas que não condizem com a realidade de 99% da população, né, onde a pessoa acorda 4 da manhã, toma o seu suco verde, faz o sei o quê, blá, 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 faz massagem, não sei o quê, enquanto as pessoas, no geral, estão ali 2 horas no transporte público, tentando chegar no trabalho para, né, conseguir trabalhar, às vezes não tomar nem café da manhã, né? Quantas mulheres já falaram para mim, nem café da manhã eu tenho tempo de tomar, porque crianças e deslocamento, então assim, qual é a realidade lunar, né? A realidade lunar é a realidade, né, da maioria, porque ainda no mundo a maioria é mulher, a maioria é essas pessoas que estão fazendo esses trabalhos que são, na verdade, essenciais, né? Porque por mais que o sol seja vinculado com aquilo que, na verdade, é vital e essencial, isso foi feito por conta de uma visão patriarcal, porque, na verdade, o que é vital e essencial é a Lua, é o que a Lua representa, né? E a Lua representa toda essa força da Terra, e a gente depende de tudo que vem da Terra. Ela representa tudo aquilo que é ancestral, ela representa tudo aquilo que é a nossa fonte, a nossa matriz, né? Então, quem sustenta o mundo são mulheres. Então, na verdade, a jornada mais preciosa e que precisa voltar a ser valorizada, e não é colocar uma sobre a outra, porque isso é um pensamento patriarcal, é trazer a valorização da jornada lunar, dessa jornada que é cíclica,
dessa jornada que é silenciosa, invisível, olha que coisa, né? A jornada das mulheres continua invisibilizada, né? Então, é uma jornada invisível e é uma jornada que supostamente não é tão aplaudida e grandiosa como a dos homens, que fazem coisas muitas vezes medíocres e são aplaudidos e ganham louros. E chegam em posições que muitas mulheres não conseguem chegar, e não porque elas não são capazes, mas é porque o mundo dos homens impulsiona, né? Os homens, eles impulsionam uns aos outros. Então, a gente pensar que essa jornada lunar, essa jornada silenciosa e invisível, precisa começar a ser valorizada e a gente entender que não é só porque a gente não está saindo do lugar e fazendo essas grandes coisas que os homens acham que são grandes coisas, a gente começar a ver que isso é sim grande coisas, né? Que há muita força, saber e muitas coisas acontecendo nessas coisas ordinárias da vida. Assistam Se a Vida Te Der Tangerinas. Não, não estou ganhando nada de patrocínio sobre isso, mas eu acho que é o que mostra as coisas mais ordinárias da vida e começar a dar valor, assim como se dá valor à jornada heróica, assim como se aplaude deuses e semideuses, que a gente comece a aplaudir as deusas e as mulheres que estão sustentando tudo isso silenciosamente, né? E começar a se dar valor ao cotidiano, se começar a se dar valor às coisas que vão acontecendo no silêncio, né? Fora do palco, nos bastidores, né? E a gente começar sim a se aplaudir, começar sim a reconhecer tudo isso e a gente perceber que a gente pode modificar a forma de entendimento e de valor dessas coisas, porque o patriarcado dá certos valores, mas a gente aqui faz um outro movimento, né? E dentro desse movimento, a gente quer voltar a valorizar aquelas coisas que são vitais e essenciais, né? E a Lua fala disso, né? Inclusive, nós viemos do mundo lunar, né? Nós viemos do ventre das nossas mães que nos gestaram, que nos deram a vida, que inclusive estiveram lá conosco, alguém esteve lá conosco de alguma forma ou de outra, né? Certificando que você comesse, certificando de que você aprendesse a andar, né? Certificando de que você chegasse onde você chegou agora. Alguém fez essa função lunar, né, de nutridora, de cuidadora. E, aliás, isso é um grande problema, né, porque as grandes nutridoras e cuidadoras do mundo continuam sendo mulheres, né, continua sendo responsabilidade das mulheres. Então, olha quantas coisas, quantas dimensões, na verdade, são muitas dimensões que a gente tem dentro da jornada né, lunar, dentro dessa jornada heróica da deusa, né, das heroínas e das deusas, desse mundo lunar, que não é só as descidas de iniciações. A descida de iniciações é o que eu fiz, eu trouxe como um contraponto. Mas a gente tem essa jornada que é cíclica, né? E que é muito grandiosa, porque ela desdobra muitas coisas, e novamente, que acontecem na invisibilidade e nesse, né, silêncio daquilo que não é visto, daquilo que não é reconhecido, daquilo que não é valorizado, daquilo que não é dito, mas que é aquilo que se tirasse, nada se sustentasse, não importa o sol estar lá, né, coroado, aplaudido e louvado, se a gente não tem esse chão, essa base para onde você pisar. Então, que a gente possa mudar um pouquinho a nossa forma de ver, a nossa forma de entender, a nossa forma de perceber, né? Inclusive esse entendimento do que é a Lua e o Sol, não só na astrologia, mas né, nessas todas as dimensões, porque aqui eu estou trazendo várias dimensões, eu estou pegando a astrologia como um gancho para falar de mitos, né, para falar de símbolos e para falar da sociedade, como ela se organizou a partir desses símbolos e mitos e narrativas, né, e construções de mentalidades e de leis e de regras, né, que agora a gente pode sim repensar, questionar e começar a valorizar. Eu estou falando isso para que você comece a valorizar a sua vida, né? E não importa, né? E começar a valorizar a sua vida sem se importar tanto com o número de seguidores, com coisas grandiosas, e começar a perceber que são essas coisas pequenas de que a gente observa no dia a dia. Estava vendo até um outro seriado esses dias que eu terminei, que eu gosto muito, que é Doces Magnólias, que a personagem, a Noreen, ela estava falando exatamente isso, né? Que ela para e ela registra os pequenos momentos ordinários das pessoas ao redor dela como a coisa mais preciosa, como se ela fotografasse, né, registrando na mente dela como se aquilo fosse coisa muito grandiosa, né?
E é isso, a gente parar de se ocupar tanto desses feitos grandiosos, aliás, o que a gente mais tinha na astrologia, na história, né? O que a gente mais tinha na história era registros, né, de biografias de homens grandiosos. E as mulheres, que sim, seguiam fazendo coisas muito grandiosas, inclusive para sustentar a vida desse homem grandioso, né? Para que ele pudesse ter esses feitos, fazer esses feitos grandiosos. Quantas mulheres precisaram ser sacrificadas para sustentar esse feito desse homem grandioso, que foi o único que ficou registrado na história? Como se as mulheres não fizessem coisas grandiosas. E aqui não é guerra de sexos, de gêneros, nem nada. É a gente começar a entender como que foi os mecanismos criados, né, e movimentados na vida para que as coisas ficassem entendidas e compreendidas desse jeito e mexessem com a forma como a gente reconhece ou não a nossa vida, né? Eu vejo muitas mulheres desvalorizando a própria vida porque não teve essas coisas grandiosas, né? Porque ela tá lá dia após dia acordando na própria casa, fazendo as coisas do mesmo jeito. E isso não é valorizado, porque é valorizado quem repete, quem replica, quem mimifica, né? As jornadas dos grandes homens. Então, eu preciso visitar determinados lugares, eu preciso me comportar da mesma forma, eu preciso agir da mesma forma, eu preciso conquistar a mesma. E não estou falando que é ruim você querer conquistar as coisas que eles também conquistam, que são de reparação histórica. Porém, o quanto que isso afeta internamente o nosso senso de valor e de apreciação e contentamento na nossa própria vida, se a gente tem como um modelo a jornada heróica, a jornada solar, né? Então, que a gente entenda que essas duas jornadas têm o seu valor, dá valor para aquela jornada que não era valorizada, que é a jornada da heroína, que é a jornada lunar, que é a jornada das deusas e das mulheres, ainda hoje no mundo, acontecendo na invisibilidade, no silenciamento, e que a gente possa começar a encontrar nessa modificação de entendimento e visão das coisas mais contentamento, senso de realização e apreciação das nossas próprias vidas, das formas que elas são. Um grande beijo.